Presidente, eu não posso ouvir mentiras sobre Leonel Brizola e o Estado do Rio de Janeiro e não enfrentá-las. E quero fazer esse enfrentamento em relação a falas absurdas que a gente teve que ouvir nesse plenário, trazendo a verdade em 5 pontos. Mas eu começo dizendo que se trata de uma tentativa falaciosa de tirar do atual governo do Estado e dos seus aliados a responsabilidade em relação ao caos que se instalou no Estado do Rio de Janeiro. E aí, não tem nem vergonha de dizer que a responsabilidade pelo que está acontecendo agora é de Leonel Brizola. Isso é, no mínimo, uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos aos fatos, presidente. 1. As milícias, evidentemente, têm raízes históricas, mas esse fenômeno de controle territorial, como se visualizou no período recente, é um fenômeno que se potencializou a partir do descontrole policial, a partir dos últimos governos no Estado do Rio de Janeiro. E com descaso completo por parte dos últimos governos. Vamos para o segundo ponto. Brizola não proibiu o trabalho policial nas favelas, nas comunidades. O que Brizola fazia, sim, e com toda razão, era exigir que a forma como a polícia se comportava na favela, na periferia, fosse a mesma com que ela se comportava na Zona Sul, nos bairros ricos do Estado do Rio de Janeiro. Isso está errado? Ou não é o que há de mais correto? Você incentivar a restrição na favela e ter um outro tipo de ação ou de comportamento no bairro rico? É isso que determinadas elites e grupos de poder no Estado do Rio de Janeiro não aceitam. 3. Brizola criou os Centros de Defesa da Cidadania, espaços públicos reservados à promoção da dignidade dos moradores das favelas. Ponto 4, ponto muito importante, presidente. Brizola promoveu regularização fundiária nas favelas, entregando a cada família um lote. Com isso, retirando milhares de famílias das zonas de interesse e influência de grupos ilegais. Grupos esses com interesse direto na especulação imobiliária e no lucro a partir da negação do direito de moradia das pessoas. Falar um pouco sobre segurança pública, as importantes ações do Ministério da Justiça e a grave situação do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Primeiro, eu quero destacar que o ministro Flávio Dino vem sofrendo ataques constantes da extrema-direita aqui no nosso Congresso esse ano, o tempo inteiro. Inclusive com milícias digitais, que é uma forma de funcionamento da extrema-direita, atacando sistematicamente o ministro Flávio Dino. E a pergunta é, por que essa obsessão em atacar o ministro Flávio Dino? Bem, eu quero chamar a atenção para um fato, que são ações importantes do Ministério da Justiça no combate ao crime organizado no Brasil, inclusive o combate sistemático às milícias.
E isso gera, inclusive, uma hipótese. Será que se ataca tanto o ministro Flávio Dino justamente por essa razão? Pelo fato do Ministério da Justiça ter um combate mais inteligente e mais eficiente ao crime organizado, inclusive ao narcotráfico e às narcomilícias? Eu vou dar um exemplo. Foram apreendidas no Rio 16 toneladas de maconha. Os 4 policiais civis e um advogado foram presos por tráfico de drogas nesta quinta. As investigações apontam que há 2 meses... os 4 agentes que estavam lotados na DRFC venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam, inclusive, escoltado a carga até uma favela dominada pelos traficantes. Olha que curioso. Agentes da Polícia Civil escoltando uma carga de drogas até uma favela do Rio de Janeiro para entregar isso ao Comando Vermelho. Quem desmantelou isso? A inteligência do Ministério da Justiça. Ou seja, ao invés de reproduzir uma lógica que criminaliza a favela, ao invés de reproduzir uma lógica de operações policiais inconsequentes, inconsistentes, que matam o nosso povo, inclusive as nossas crianças, inteligência para asfixiar financeiramente o crime organizado no Brasil. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Como liderança de governo não teria 8 minutos? Eu estou vendo aqui 10 segundos e só foram me dados 3. Eu estou equivocado ou não? Porque também parlamentar de primeira como viagem... liderança do governo, Vossa Excelência tem 8 minutos. Foram colocados 3 no painel, tem mais 5 então, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. É justo. Obrigado. Então, ao invés de reproduzir uma lógica que criminaliza o povo negro, o povo empobrecido, o povo das favelas, nessa lógica de enxugar gelo e de derramar sangue, que só reproduz a violência, o Ministério da Justiça está procurando agir com inteligência para, de fato, combater o crime organizado. São ações da Polícia Rodoviária Federal, que no governo Bolsonaro era aparelhada ideologicamente e agora com inteligência para fazer o controle das rodovias. Investimento em inteligência na Polícia Federal, inclusive com técnicos, para que possam fazer o caminho do dinheiro, a lucratividade do narcotráfico e das milícias no Rio de Janeiro. Integração com as Forças Armadas para o controle de fronteiras, Mato Grosso do Sul, Paraná, onde se identifica a entrada sistemática de armas e munições que chegam ao Rio de Janeiro. Integração com a Marinha para pensar a bacia e a costa e a Baía de Guanabara, onde também se identifica a entrada tanto de drogas quanto de armas. Será que é por isso que a extrema-direita ataca tanto o ministro Flávio Dino? Por que historicamente a extrema-direita se silencia diante das milícias? Aliás, não é nem exatamente silêncio. Em muitos momentos foi a romantização e a exaltação das milícias. Vale lembrar de Bolsonaro defendendo abertamente as milícias. Vale lembrar de parentes, de chefes de escritório de crime, grupo de matadores e milicianos nomeados no gabinete de Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que esses mesmos matadores já foram homenageados formalmente por Flávio Bolsonaro e exaltados publicamente por Jair Bolsonaro. Relação, no mínimo, estranha entre a família Bolsonaro e as milícias no Rio de Janeiro. As mesmas milícias que tacaram fogo em 30 ônibus e também em trem no Rio de Janeiro. As mesmas milícias que fazem execução, desaparecimento, tortura, controlam transporte alternativo, gás, luz, exploram, maltratam o nosso povo. Milícias glamourizadas por Bolsonaro e agora combatidas eficientemente pelo Ministério da Justiça. Será que é por isso que a extrema-direita ataca tanto Flávio Dino? Então é
preciso inteligência, financiamento, equipamento, integração para fazer um combate ao crime organizado que não seja enxugar gelo e derramar sangue. Eu estou aqui com um dado que é bastante importante sobre operações policiais em favelas. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, divulgado em agosto, um estudo, entre julho de 2016 e julho de 2023, as ações de operação policial foram o principal motivo para vitimar crianças e adolescentes nas favelas do Rio de Janeiro. Entre 601 vítimas, 286 foram atingidas nestas circunstâncias, resultando na morte de 112 crianças e deixando outras 174 feridas. Qual é a resposta histórica com relação à questão da violência no Rio? Incursões policiais brutalmente violentas que geram isso aqui. Mães sofrendo, famílias destruídas, crianças executadas, escolas e postos de saúde fechados, e o narcotráfico e a milícia continuam com a sua lucratividade e reproduzindo o ciclo de violência. E talvez isso nem seja incompetência, seja a intenção. Tem gente ganhando dinheiro com essa lógica de segurança pública que só mata. Daí vem o Ministério da Justiça, controla armas, controla munições, combate com inteligência. E talvez por isso tanto ódio ao ministro Flávio Dino, porque tem inteligência para combater o crime organizado, inclusive as milícias, até bem pouco tempo atrás elogiadas pelo ex-presidente, agora combatidas com inteligência pelo atual governo. Isso é fazer segurança pública com consequência. Obrigado, senhor presidente.